Salve, melhores! Bom dia, boa tarde, boa noite, grupo! Boa tarde, boa noite pros educados! Salve, melhores! Bom dia, boa tarde, boa noite, grupo! Boa tarde, boa noite pros educados! Salve, melhores! Bom dia, boa tarde, boa noite, grupo! Boa tarde, boa noite pros educados! Então, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com essa apostila aqui, o volume 2, referente ao segundo bimestre, tá? Para quem está acompanhando no centro de mídias, as aulas lá, eles já começaram a fazer. Então, um pouquinho adiantado em relação a nós. Aqui minhas aulas aqui. Mas é porque a gente também parou alguns dias, fez a correção da P, fez uma série de outras atividades, né? Paralelas, estava trabalhando com o caderninho Aprender Sempre, né? Mas não tem problema, aquelas aulas lá também servem de apoio, tá? Pra gente resolver os exercícios aqui. Vamos deixar as respostas aí mesmo na apostila. Por enquanto não precisa enviar nada, tá? Não precisa ficar mandando atividade por atividade. Depois a gente define uma data aí, para que vocês possam mandar tudo de uma vez, que daí eu vou contar como participação. Beleza? Então vamos pro vídeo. Então, pessoal, como a gente combinou, né? Nós vamos começar agora a trabalhar o caderninho do segundo bimestre, o volume 2 do material do aluno. E na parte aqui de língua portuguesa, na página 109, começa, tá? Quais são as habilidades e o conteúdo que nós vamos trabalhar aí, né? Características dos gêneros textuais, artigo de opinião, conto fantástico, etc. Características do romantismo, que é o período literário que a gente já tinha começado a estudar, né, e vamos continuar por esse segundo ano. Análise do sentido do texto e crítica a valores sociais. Produção de artigo de opinião, podcasts e vídeos. Intertextualidade, tá? A intertextualidade é quando um texto se relaciona com outros ou outros textos, né? Pode ser mais de um também, tá? Então aqui tem uma pequena explicação sobre o romantismo, lembrando que nós já começamos a falar sobre o romantismo na sala de aula. Se vocês ainda tiverem lá o caderno de vocês, né? Vocês podem analisar que nós já trabalhamos o romantismo já, e nós falamos sobre as 3 gerações do romantismo na poesia, e a gente já tinha começado a falar sobre a prosa romântica, tá? Mas aqui ele está começando desde o início, né? Dando uma explicação aí como começou o romantismo, que foi em 1836, tá? Essas datas, tá? Em literatura nunca são exatas, assim. No ano tal começou tal movimento. Aproximadamente, tá? Lembrando que os movimentos literários, eles começam não do dia para a noite, né? Eles começam, eles têm uma evolução, ou seja, não começa de uma hora para outra. Um movimento literário, ele tem uma evolução, um desenvolvimento, um ápice, né? E o seu declínio. Mas isso nunca acontece de um dia para o outro. É um processo, tá? Então o romantismo foi um processo que começou também bem antes disso, e o fim dele também não foi do dia para a noite, né? Então são datas que os historiadores da literatura colocam, né? Os estudiosos das obras literárias colocam para facilitar a nossa, para nos situar em relação à história literária. Mas nem sempre essas datas são exatas, assim. Essa data de 1836 é considerada o início porque foi publicada lá uma obra importante do Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudade, que é considerada a obra que introduziu o romantismo no Brasil, tá? Mas é óbvio que o romantismo já vinha se desenvolvendo antes, né, em nossas terras aqui, e bem como na Europa, né?
como o Brasil é sempre atrasado em tudo, né? Ainda hoje, naquela época era mais ainda. Como eu falei na sala de aula, né? As coisas que aconteciam na Europa demoravam anos e anos para chegar até aqui, né? Então, nessa época de 1836, o romantismo em Portugal, principalmente, já era consolidado, tá? Lembrando que o romantismo é um movimento literário e artístico que tem início no século XVIII, tá? 1700, com as obras, principalmente do Goethe, né? Um escritor alemão, e também na Inglaterra, com Lord Byron e outros autores. Isso bem antes, né? Então, hoje em dia, se você, por exemplo, você percebe que as coisas no Brasil demoram para chegar. Naquela época era muito mais demorado, tá? Hoje, com a tecnologia, essa demora é um pouco menor, mas ainda assim é uma demora. Quando sai algum produto ou alguma tendência artística, sai primeiro lá, né? Na Europa e hoje em dia nos Estados Unidos e no Japão, né? E depois chega até aqui, tá? Então naquela época era a mesma coisa, os movimentos artísticos, literários começavam lá e depois eles chegavam até aqui. Basta lembrar que a nossa população era praticamente toda analfabeta, né? Havia um ou outro intelectual, uma outra parcela bem pequena da população que tinha conhecimento, que viajava para fora do país e tinha contato com essas coisas, né? Com essa arte nova, né? Então ele diz aqui, ó, logo após a independência política do Brasil. Isso é importante porque depois da independência o Brasil começou a ter uma preocupação em adquirir uma identidade própria. Quem eram os brasileiros? O que era o Brasil? Como que o Brasil poderia ser diferenciado dos outros países, diferenciado de Portugal, né? Olha lá. E foi influenciado pelos ideais da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. A Revolução Francesa foi em 1789 e a independência americana foi em 1776. Quer dizer, fatos até então recentes, né? Contrapondo-se ao colonialismo português, buscando uma identidade nacional, que eu falei, a busca por uma identidade, né? Foi dividido em 3 gerações, né? Como eu falei, né? A gente já falou na sala de aula, o nacionalismo, indianismo, a segunda ultrarromântica, a terceira condoreira, ou a poesia social do Castro Alves, tá? A atividade 1 aqui, ele pede para você pesquisar sobre o romantismo português e brasileiro. Tá? Isso ainda a gente não precisa fazer, porque a gente já fez isso no caderno, né? Sala de aula lá, no começo do ano. Observe as diferenças entre as 3 gerações românticas, a característica das obras e a biografia dos autores. Também nós já fizemos isso, tá? Personagens femininas presentes nas obras, no que se refere aos aspectos físicos, psicológicos do papel social a elas destinado. Destaque trechos em que elas se evidenciam, para comparar o perfil feminino do século XIX, representado nas obras da época, com o perfil das mulheres do século XXI. Então, o início dessa apostila, né, o tema das nossas aulas é a figura da mulher. Como ela era representada nos romances e poesias do século XIX, no romantismo, e como ela é hoje, a realidade da mulher no século XXI. Houve mudança, né? Que evoluções que houve no papel da mulher na sociedade, tá? E aí ele deixa aqui como leitura um trecho da obra da Senhora, tá? Que é um texto do José de Alencar, né? Um romance do José de Alencar, da fase urbana dele, né? E ali nesse texto, nesse livro, a gente observa
como que a figura da mulher mudou, né, do século XIX para hoje, tá? Uma das coisas mais assim notórias, né, é que a mulher naquele tempo ela era mal vista se fosse vista sozinha, né, em alguma festa, em algum evento social, né? Então ela sempre tinha que estar acompanhada, tá? E a senhora aqui do texto, que é a Aurélia, né? Ela sempre estava acompanhada com uma parente dela um pouco mais velha, que ia com ela nas reuniões sociais, né? Então a gente tem essa diferença, uma dessas diferenças que ele pede pra gente comparar é essa, né? Hoje a mulher tem muito mais liberdade de locomoção, até mesmo de vida, né? Na época os casamentos quase todos eram arranjados, né? Hoje já não tem mais isso. Então a gente percebe essas mudanças aí, né? Aí ele fala assim, é possível que você se depare com palavras e expressões desconhecidas ou que não sejam comuns nos dias de hoje. E isso é uma dificuldade para o aluno que lê esses romances antigos, porque o vocabulário é diferente, né? As palavras são diferentes, há muitas descrições, né? Então o aluno pode se cansar um pouco desse tipo de texto, tá? Mas é bom a gente ter uma familiaridade com eles, porque são textos importantes que caem em vestibulares, Enem, e a gente pode até enriquecer o nosso vocabulário com a leitura desses textos, né? Então, a partir da leitura desses trechos aí do Romance Senhora, né? Ele pede para você, ó, consulte no dicionário as palavras desconhecidas. Se você realmente não conhecia, ou se você tinha uma leve dúvida, você pode checar aí no dicionário se você estava correto em relação ao que você pensava que significava, tá? Então na 112 aí tem assim, entrelaçando os textos. A produção literária de primeira e segunda gerações destacou a mulher como figura idealizada. Ou seja, a mulher era uma figura inalcançável. Idealizada quer dizer longe da realidade, uma coisa quase que endeusada, né? Angelical, fora de contato com o ser normal, com os seres normais, né? Os trechos aí da obra Senhora e Iracema, para vocês retirarem características que comprovem essa afirmação. Só voltando aqui, né? O texto 1 é Senhora, de José de Alencar, e o texto 2 é um trecho de Iracema, também do José de Alencar. Só que Senhora é um romance urbano que retrata a vida no Rio de Janeiro, uma vida urbana ali na cidade, na corte do Rio de Janeiro. Já o Iracema retrata a história da Índia Iracema, né, como o nome próprio diz, e como que foi a origem do povo cearense, né, segundo essa lenda aí que o José de Alencar criou, né. Iracema se envolveu com português, né, e aí eles tiveram o filho que seria o primeiro cearense, né. Iracema, então, a Virgem dos Lábios de Mel, né, tá? Continuando aí então, né? No trecho da obra Senhora, o que é possível identificar quanto ao perfil da personagem Aurélia, né? Na 2, por meio da descrição. Qual é o perfil dessa senhora? Qual é o perfil dela? Quais são as características que ela tem? 3. Quais são as figuras de linguagem utilizadas pelo autor no trecho da obra Senhora? Figuras de linguagem nós já vimos, né? São expressões que